boa noite, meu querido aluno, dando continuidade à nossa disciplina de introdução à administração. Vamos falar hoje sobre a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração, ela focou na estrutura organizacional para que a mesma fosse eficiente em seus órgãos. E aí, obviamente que a empresa, como a gente sabe, é formada por seções, departamentos, divisões, subdivisões. E também ela focou nas pessoas, aquelas pessoas que eram ocupantes de cargos, sejam executivos, supervisores, coordenadores, e também nas suas tarefas. Mas isso só seria possível de ser alcançado se houvesse a racionalização do trabalho do operário e das suas eficiências individuais. E aí a gente tem como o percursor dessa teoria clássica da administração o engenheiro francês Henri Fayol, que foi o fundador da teoria clássica da administração. O Fayol, ele nasceu lá em Constantinopla e faleceu em Paris. Ele viveu a sua influência, toda a sua influência para ele chegar a construir essa teoria clássica da administração foi com base na Revolução Industrial e também uma parte da vivência que ele teve na Segunda Guerra Mundial. Ele se formou em engenharia de Minas e entrou numa empresa metalúrgica e carbonífera, na qual ele fez sua carreira e, consequentemente, toda essa experiência que ele teve lá no período, acredito que tenham direcionado para pensar em criar um tipo de ferramenta de controle que seria a base da teoria clássica da administração. O ponto de partida da teoria clássica da administração foi o estudo científico da administração, onde fora substituído o empirismo e a improvisação pelas técnicas científicas. Fayol, ele defendia que era ideal se trabalhar a necessidade por um ensino organizado e metodológico, trabalhando um método da administração, ou seja, direcionando a um método para a administração. E esse método ele seria de caráter geral para formar os administradores, ou seja, uma formação que comportasse vários conhecimentos para que esse administrador ele estivesse preparado para gerir uma empresa ou indústria à época. O Fayol ele defendia a necessidade que fosse instaurado um ensino organizado e metódico da administração. E esse ensino metódico ele deveria ser de caráter geral para formar os administradores, ou seja, o administrador ele precisava ter vários conhecimentos, não um só específico, onde ele pudesse dominar várias áreas do conhecimento para que ele conseguisse, com base nisso, administrar, seja empresas ou indústria à época. O Fayol ele salientava que a empresa ela era formada, ela apresentava várias funções, que eram a função técnica, as funções comerciais, as funções financeiras, as funções de segurança, as funções contábeis e as funções administrativas. As funções técnicas, ele entendia que eram aquelas funções que estavam relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa. As funções comerciais, na visão dele, aquelas funções que estariam relacionadas com a compra e a venda ou permutação desse contexto comercial. A parte financeira, na visão dele, estariam relacionadas com a procura e a gerência dos capitais, ou seja, a captação de recursos, gerenciamento desses recursos, desse dinheiro dentro da empresa. A ideia da segurança, inicialmente, era que aquelas ideias estariam relacionadas, aquelas atividades que estivessem relacionadas com a proteção e a preservação dos bens, tanto quanto das pessoas que estavam ali envolvidas naquele processo produtivo, aquele processo de produção e organização da empresa. As atividades contábeis seriam aquelas atividades que estariam relacionadas com os inventários, com os registros, com os balanços, com os lançamentos contábeis, o gerenciamento e o controle de custo e os dados estatísticos para subsidiar as tomadas de decisões. E as atividades administrativas elas estariam relacionadas com a integração da cúpula com as outras atividades e as outras funções da empresa.
E com esse direcionamento, essas funções administrativas, elas estariam envolvendo o processo de coordenação e sincronização das demais funções da empresa e, consequentemente, organizando todo o processo, todo o fluxo de planejamento para atingir os objetivos e metas que eram pré-estabelecidos no momento e naquele período. Nesse período você também tem a contribuição do Lindau Urvik. E o Urvik, ele desdobrou a primeira previsão do primeiro elemento do FAIOL em 3 distintos elementos que seriam investigação, previsão e planejamento. Na concepção de Urvik, esses elementos de administração eles constituiriam a base da boa organização, uma vez que a empresa não poderia ser desenvolvida em torno das pessoas, mas de sua organização. E esses princípios dele, do Urvik, do Lindau Urvik, eram a investigação, a previsão, o planejamento, a organização, a coordenação, o comando e o controle. O Urvik, ele ainda apresenta, ele propõe 4 princípios da administração. O primeiro princípio seria o princípio da especialização, onde cada pessoa ela deveria exercer uma só função, que no contexto ele determinaria uma divisão especializada do trabalho. E esse princípio ele dá origem à organização de linha, também conhecida como staff e funcional. O segundo seria o princípio da autoridade, onde deveria haver nesse princípio uma linha de autoridade claramente definida, que deveria ser conhecida e reconhecida por todos, desde o ponto da organização até cada um dos indivíduos na base. O terceiro princípio seria o princípio da amplitude administrativa, também conhecido como Span of Control. Nesse princípio, cada supervisor ele deve ter um número certo de subordinados. E ele vai gerenciar, ele vai supervisionar, além das pessoas, todos os relacionamentos desses seus colaboradores. O número ótimo de subordinados nesse conceito, nesse princípio, ele varia segundo o nível e a natureza dos cargos e também vai depender da complexidade do trabalho, tão quanto do preparo dos seus subordinados. O quarto e último princípio de Urvik seria o princípio da definição, onde os deveres, a autoridade e a responsabilidade de cada cargo e suas relações com os outros cargos elas deveriam ser definidos por escrito e comunicado a todos. E também temos a contribuição do Luther Galich, que foi considerado o autor mais erudito da teoria clássica. Ele também propôs alguns elementos de administração que no geral foram 7. O primeiro elemento seria o planejamento, que seria uma tarefa de traçar as linhas gerais do que deve ser feito, tanto quanto os métodos de fazê-lo a fim de atingir os objetivos da empresa. O segundo elemento seria a organização, que seria o estabelecimento da estrutura formal da autoridade, por meio da qual as subdivisões de trabalho seriam integradas, definidas e coordenadas para o objetivo que estaria pré-estabelecido, para o atingimento desse objetivo. O terceiro seria a questão da assessoria, que seria a função de preparar e treinar o pessoal, tanto quanto manter condições favoráveis para o trabalho. A direção seria uma tarefa contínua de tomar decisões, tanto quanto incorporá-las em ordens e instruções que seriam específicas e gerais, e ainda teria a função de funcionar como a liderança, como o líder da empresa. A coordenação ela seria o estabelecimento de relações entre as várias partes do trabalho. O sexto seria a informação, que seria o esforço de manter informados a respeito de tudo que passa pela empresa, pressupondo a existência de registros, documentação, pesquisa, inspeções. Seria um canal de comunicação entre colaboradores e líderes e chefes. E por último, o sétimo seria a questão do orçamento, que seria uma função relacionada à elaboração, à execução e à fiscalização orçamentária, ou seja, o plano fiscal, contábil e de controle da organização. O FAIOL, ele define que o ato de administrar ele está relacionado a prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O prever ele seria a questão da visualização do futuro e o administrador traçar o programa de ação.
O organizar seria constituir um duplo organismo material e social dentro da empresa. O comandar seria o ato de dirigir e orientar as pessoas, coordenar as pessoas que estariam envolvidas nas atividades da empresa. O coordenar ele estaria ligado à questão da unificação, da harmonização de todos os atos e esforços coletivos para atingir as metas e objetivos pré-estabelecidos à época. O controlar ele seria o ato de verificar para que tudo aquilo ocorra dentro do que foi organizado, dentro do que foi planejado. Na visão de Fayol, existia dentro da empresa uma proporcionalidade de funções administrativas. E essa proporcionalidade, essa função, ela se repartiria por todos os níveis da hierarquia da empresa. E ela não seria inicialmente só privativa de quem estava no topo, quem estaria na cúpula. Essa função administrativa, ela não se concentraria exclusivamente no topo da empresa, nem seria um privilégio dos diretores. Essa função ela seria distribuída proporcionalmente entre todos os níveis hierárquicos. E na visão dele, à medida que se descia na escala hierárquica, se aumentaria a proporção das outras funções da empresa. E quando você subisse na escala hierárquica, ele iria aumentar o nível de extensão das responsabilidades e, consequentemente, o volume das funções administrativas. E nessa concepção, nessa estruturação da teoria clássica da administração, o Fayol ele estabelece 14 princípios gerais de administração. O primeiro seria a divisão do trabalho, que consistiria na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar, consequentemente, a eficiência no trabalho. O segundo seria a autoridade e responsabilidade. A autoridade, na concepção dele, seria o direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência. E nessa concepção, a responsabilidade ela seria uma consequência natural da autoridade e que significaria o dever de prestar contas. E ambas, elas deveriam estar equilibradas entre si e trazendo equilíbrio também à organização e às atribuições dentro da empresa. Aí nós temos a disciplina. Na concepção dele, a disciplina dependeria da obediência, da aplicação, da energia, do comportamento e do respeito aos acordos que foram pré-estabelecidos. No princípio da unidade de comando, cada empregado ele deveria receber ordens de apenas um único supervisor, que seria inicialmente o princípio da autoridade única. No quinto princípio é a unidade de direção, onde seria uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. O sexto seria a subordinação dos interesses individuais aos gerais, ou seja, os interesses gerais da empresa, eles deveriam se sobrepor aos interesses particulares das pessoas, dos colaboradores que trabalhavam na empresa, na indústria. O sétimo seria a remuneração do pessoal, que deveria haver uma justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição, ou seja, eu te pago bem e você me dá aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero para fazer com que minha empresa cresça. O oitavo seria a questão da centralização, que deveria haver uma concentração de autoridade no topo da hierarquia da organização, ou seja, a concentração do poder deveria estar lá no topo. O nono seria a cadeia escalar, onde seria estabelecido uma linha de autoridade que iria desde o escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando, ou seja, toda a cadeia hierárquica estaria interligada e lá você saberia quem estaria ligado a quem e quem seria o chefe de quem. O décimo seria a questão da ordem, ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Seria uma ordem material e humana dentro da organização. O 11º princípio seria o princípio da equidade, que seria a questão da amabilidade, da justiça dentro da empresa para alcançar a lealdade do pessoal, a lealdade do colaborador. O 12º princípio seria o princípio da estabilidade do pessoal.
E segundo esse princípio, a rotatividade do pessoal ela é extremamente prejudicial para a eficiência da organização em toda e qualquer situação. Até hoje a gente sabe que a rotatividade pessoal é péssimo para toda e qualquer organização, é capital humano que a gente perde. O 13º princípio seria o princípio da iniciativa, que seria a análise da capacidade de visualizar, entender um plano e assegurar pessoalmente que esse plano ele fosse atingido com o seu sucesso, com o seu êxito. E o 14º e último seria o princípio da equipe, onde a harmonia e a união entre as pessoas seria a grande força para a organização atingir seus objetivos e metas a médio, curto e longo prazo. Dentre os princípios da administração, para os autores clássicos, não bastava simplesmente você enunciar os elementos da administração que serviriam como base para as funções do administrador. Na concepção deles era preciso ir muito além e estabelecer também as condições e as normas dentro das quais as funções do administrador elas deveriam ser pautadas, deveriam ser aplicadas e desenvolvidas. Para os autores clássicos, o administrador ele deveria obedecer às normas e às regras de comportamento, ou seja, os princípios gerais que permitiriam desempenhar as funções de planejar, de organizar, de dirigir, de coordenar e controlar. Daí, o princípio geral de administração eles foram tomados como normas capazes de resolver os problemas organizacionais. Na teoria clássica, a organização ela se caracteriza por uma divisão do trabalho claramente definida, ou seja, a divisão do trabalho ela constitui a base da organização, sendo a própria razão de existir dessa empresa, dessa organização. E enquanto a administração científica ela se preocupava com a divisão do trabalho no nível operário, e aí se fragmentava as tarefas desse operário, a teoria clássica ela se preocupa com a divisão do nível, ou seja, a divisão no nível, seja em órgãos que vão compor a organização, através de departamentos, divisões, seções, unidades. E isso fez o diferencial nessa nova teoria. Na teoria clássica, a divisão do trabalho ele poderia ser direcionado em duas direções. Primeiro, a divisão vertical do trabalho, que seria referente aos níveis de autoridade e responsabilidade, onde seriam definidos os escalões da organização que detém diferentes níveis de autoridade. Ou seja, a autoridade ela aumenta à medida que se sobe na hierarquia da organização. Essa hierarquia ela define a graduação das responsabilidades conforme os graus de autoridade. Em toda a organização deveria existir uma escala hierárquica de autoridade. E daí a denominação de uma autoridade de linha para significar a autoridade de comando de um superior sobre um subordinado. O segundo, que é a divisão horizontal do trabalho, ela se refere à questão de diferentes tipos de atividades da organização. Aí ele fala inicialmente que no nível hierárquico, cada departamento ou seção, ele passa a ser responsável por uma atividade específica e própria. E que a gente encontra hoje nos departamentos, na hierarquia, as responsabilidades que cada setor tem, principalmente quando ele é uma divisão e aí tem várias seções interligadas a ele. Nessa concepção ainda, a divisão do trabalho ele seria um sentido horizontal, que iria assegurar um equilíbrio no desenvolvimento das atividades e a chamada departamentalização. E ele analisava inicialmente que os fatores relacionados à função, processo, clientela, localização, ele iria proporcionar, respectivamente, o processo de departamentalização por função, por processo, por clientela ou por localização geográfica. A ideia inicial, a ideia básica, era que quanto mais departamentalizada a organização, mais ela seria eficiente quanto às suas atividades, quanto ao desenvolvimento das suas atividades, as suas atribuições.